turma, esse é mais um LT4 Cast Show. E hoje, um dia muito esperado, que já faz tempo que eu queria que ele viesse aqui no nosso LT4 Cast. Eu tava meio com vergonha de falar, será que ele vai vir? Será que ele não vai? E ele veio. Todo mundo fala que ele não consegue falar não para as coisas. E ele falou sim logo de primeira. Eu vou apresentar nosso convidado de hoje, turma. Hoje temos a honra de receber Wilson Maia, um pastor dedicado, nascido e criado em São Miguel Paulista, São Paulo, convertido ao evangelho aos 13 anos. Ele entrou com a sua paixão para compartilhar a mensagem do evangelho. Atualmente lidera a Igreja Voz e é fundador da editora Ectenos. Vamos receber hoje o pastor Wilson Maia. Bem-vindo, pastor, à casa bom, da LT4 Lucas. Cast. Uma alegria estar com você aqui, com o povo que está nos assistindo. Que bom. Que tenhamos um tempo agradável aqui de conversa. Amém. Tenho certeza que vai ter, que vamos ter. Que bom. Pastor, conta pra nós lá de trás um pouquinho de São Miguel Paulista, para quem não conhece o senhor, da onde o senhor veio, da sua infância, um pouquinho lá de trás pra gente. Tá bom, Lucas. Bom, então, nós nascemos em São Miguel Paulista, né, como você já apresentou. Eu sou de uma família de 8 irmãos, 7 homens e a mais novinha, minha irmã, única mulher aí desses. Só veio desses uma 8, mulher. Só uma, 7 homens e uma mulher, né? E interessante que meu pai é alfaiate, já falecido, e minha mãe, dona de casa, mas uma guerreira, né? Sempre cuidando de cada um. Tá viva, 94 anos. E a gente acredita que absorveu um pouquinho desse espírito que vence, que supera situações, porque minha mãe, Lucas, ela tem uma história assim, muito interessante. Quando ela era pequenininha, brincando ali no quintalzinho de casa, meus pais são do Ceará, e ela brincando ali, menina ainda, e de repente passa uma senhora loira, alta, entra dentro de casa, da casa dela, conversa, sabe-se lá o quê, com a mãe dela, e quando essa senhora sai, pega a minha mãe, que era uma menina, e leva embora. Não se despediu dos irmãos, não se despediu da mãe, de ninguém, e foi embora. Não se sabe o que elas conversaram, mas a partir dali a minha mãe passou a morar na casa dessa senhora, que depois, com o tempo, eu descobri que era minha avó, mas eu achava que o perfil dela era muito diferente do nosso, né? E então minha mãe, depois de muitos anos, contou, olha, isso aconteceu comigo, eu fui tirado de casa e passei então a servir essa senhora, que passou a ser a mãe dela, e ela passou a infância, passou a adolescência, a juventude, casou, e a mãe verdadeira, então, lá do Ceará, a minha mãe só conseguiu revê-la quando minha mãe tinha 40 anos. Você tá brincando, que ficou sabendo, numa época que não tinha internet nem nada, mas de repente conseguiu um contato com o irmão que estava vivo ainda, um caminhoneiro, e aí falou, olha, a nossa mãe está viva, está lá no Ceará. E então foi aquela festa, eu não sabia muito bem por que da festa, porque eu só conhecia uma avó, né? Que foi essa senhora que levou a minha mãe. Mas aos 40 anos minha mãe fez uma festa e conseguiu ir rever a mãe dela antes de que a mãe falecesse, né? Mas acredito que tudo isso, Lucas, foi gerando em todos nós filhos essa consciência de que a gente pode superar situações difíceis, né? E a gente herdou muito isso. Muito sofrimento para criar esses 8 filhos, mas nunca nos faltou nada. E a minha infância foi uma infância simples, uma infância pobre, mas realmente nunca faltou nada. Meu pai, alfaiate, trabalhando, sempre ali suprindo as necessidades. E a gente foi herdando um pouco aí desse espírito aguerrido deles. E minha mãe, hoje conversa com ela, não há mágoa, não há ressentimento por nada do que aconteceu. Eu já perdi 2 irmãos. Um irmão faleceu pelo vírus da AIDS, aos 33 anos. Um outro irmão teve um problema com o alcoolismo, morreu de cirrose com 56. Então, enfim, uma história aí de lutas, mas com a graça de Deus estão aí. Estamos firme e forte. Firme e forte. E naquela época, para cuidar de 8 filhos, pastor? Isso, Nossa, não devia ser. Se hoje já é mais complicado, você imagina naquela época. Exatamente.
É um desafio muito grande, né? Sem dúvida. E a gente foi herdando. Os mais novinhos, né, como filhos mais novos, a gente nunca tinha um brinquedo melhor, a gente pegava o dos irmãos, O que né? sobrava. Mas tá bom, Mas isso tá fez bom, parte faz da parte. fez parte da nossa formação. Pastor, o senhor se converteu ao evangelho com 13 anos. Explica essa trajetória até os 13 anos para nós. Bom, meus pais sempre foram religiosos, mas não praticantes. Não eram muito de ir à missa, eram do catolicismo. Mas eu percebi, Lucas, que no meu coração havia uma sede de Deus muito cedo. Já com 7, 8, 9 anos. Eu aprendi a ler e escrever com 7 anos, né? Mas com 9 anos, o prazer da minha vida era ler a Bíblia, embora eu não sabia que era a Bíblia que eu estava lendo. 7 anos, professor? Isso. A partir dos 7, 8, 9, 7 eu aprendi a ler e escrever, mas com os 9 aninhos, 9, 10 anos, havia um costume de se entregar os evangelhos nas casas, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, um livretinho. Eu não sabia que aquilo era parte da Bíblia. Mas o pessoal, na hora da evangelização, entregava nas casas e sempre caía na mão um evangelho, ou de Mateus, ou de Marcos, ou de Lucas e de João, isso aos 9 anos mais ou menos. E prazer da minha vida era ler todos os dias e toda hora. Inclusive à noite, antes de dormir, eu me cobria, conto essa história sempre, né? Que tem oportunidade. Eu gostava de ganhar o evangelho, uma lanterna, porque era suficiente para que no final da noite, né, eu me cobrisse. Então, ligasse ali a lanterninha e começava a ler os evangelhos. Isso eu fiz dos 9, 10, 11, sempre lendo os evangelhos, nem sabendo bem que aquilo fazia parte da Bíblia, mas alguma coisa no coração foi surgindo. Algo também desse período, né, bem novinho, 9, 10 anos, eu buscava os filmes no período da Páscoa. Sempre tinha nas emissoras, né, da televisão, os filmes da Páscoa, a Paixão de Cristo, a Crucificação. E o meu prazer era procurar, não perdia. E terminava o filme, eu ia para o quintal, olhava para o céu e falava, Jesus, eu quero te conhecer. Era um desejo enorme de conhecer Deus, conhecer Jesus. E foi então, aos 13 anos, o meu irmão mais velho, hoje ele é pastor lá em Valinhos, e na época ele teve uma experiência, né, com os evangélicos, e começou a nos estimular, nós menores, e apontou um caminho, e a gente começou a frequentar. Eu tinha uma dificuldade naquele momento, porque às vezes o pessoal da igreja ia me visitar em casa na hora do jogo do Corinthians, no domingo à tarde, né? Eu falei, não podia vir um outro horário? Tanto porque dia domingo à tarde eu estava assistindo no rádio, mas foi uma coisa assim tão gostosa, tão legal, que depois a gente de fato entendeu a mensagem do evangelho, isso aos 13 anos. A mensagem entrou, transformou, fui batizado aos 14, no mesmo ano em que eu me converti, que foi em 79, né, antes de agosto, minha conversão, e em novembro foi o meu batismo nas águas, lá em Mogi das Cruzes, no acampamento, num retiro, a Becar, e foi maravilhoso. Então, de lá para cá, temos caminhado aí com Jesus. Todos os dias, né, pastor? Todos os dias, e tem que ser, né? Tem que ser todos os dias. Tem que ser todos os dias. Pastor, o senhor é formado em teologia? Em teologia. Sou formado pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Na época eu fiz em Perdizes e na Extensão da Penha, porque eu morava na região da Zona Leste, lá de São Paulo, né? Então Perdizes às vezes ficava muito longe, mas eles organizaram uma extensão na Penha, que era numa igreja batista da Penha, com toda a estrutura de uma faculdade teológica. Então fizemos lá entre a Penha e Perdizes, né, no período de 1985 até 1989. Então foi o tempo ali da minha formação. E depois eu fiz mais um ano de integralização de créditos pela Universidade Metodista. Então fiz um complemento de teologia. E depois fiz uma pós-graduação em administração pública, né? Legal. Enfim, sempre estive envolvido aí com os estudos, mas sempre focando também nessa parte religiosa, na parte da teologia. Gosto muito de filosofia, psicologia. De vez em quando a gente percebe, né, que a temática da filosofia ou da psicologia estão também inseridas na nossa pregação. Anda junto, né? Exatamente, mas como formação eu tenho aí a teologia, bacharel em teologia. Que legal. Quando que o senhor começou, quando o senhor foi a primeira vez que o senhor foi já como pastor e começou a pregar, pastor Wilson, lá em São Paulo?
Então, na verdade, eu comecei a pregar com 15 anos de idade. 15 anos. Antes de me tornar pastor. Porque a minha conversão se deu aos 13, e dos 13 aos 15, eu não fiz outra coisa a não ser ler a Bíblia. Ler a Bíblia. Dos 13 aos 15, eu não fiz outra coisa a não ser ler a Bíblia. Então eu li a Bíblia, eu fazia programas de leitura da Bíblia em 40 dias, ou em 3 meses, ou um ano. Estava sempre inovando, tentando achar uma forma de ler o máximo possível a Bíblia. Então, procurei armazenar isso, dos 13 aos 15. Muito do que a gente fala hoje de versículos decorados, que às vezes na pregação a gente lembra e cita, não é de agora, é daquele período, né? Num período bom, onde a gente conseguiu armazenar. Então, dos 13 aos 15, leitura da Bíblia. Mas aos 15 anos, eu comecei a ter a oportunidade, dominicalmente, de pregar na igreja. Era uma igreja pequenininha, e eu fui responsável ali pela escola bíblica dominical, e o responsável tinha a responsabilidade de pregar para a igreja, né? Então, a partir daquele período, com 15 anos, eu comecei a pregar e nunca mais parei. E eu lembro bem que aos 15 anos, todo sábado eu começava às 9 horas da manhã e terminava às 20 horas, ali escrevendo e anotando. Por quê? Porque no domingo tinha que pregar, né? Então, praticamente 15 anos, um menino, um adolescente. Nossa, enquanto um estava jogando futebol. Exatamente. A minha ocupação era essa, preparar sermão, porque no domingo eu tinha responsabilidade. E aí a gente foi, né, pregando mesmo em relação a isso. Nesse tempo, o chamado pastoral foi se tornando mais concreto, né? Mais forte. Mais forte, a gente foi se conscientizando de que, olha, é isso que eu quero fazer, estou pregando, gosto de cuidar das pessoas, então isso foi se consolidando. Meu pai tinha uma intenção de que eu estudasse outra coisa, como todo bom pai, né? Sim. Quer que o filho realmente tenha uma boa formação, que tenha seus problemas financeiros resolvidos, mas eu tinha uma convicção muito grande que eu queria realmente ser pastor. Independentemente do futuro, se eu ia ter dinheiro ou não, eu realmente tinha uma convicção de que ia ser pastor. Isso se consolidou, né, aos 18 anos, quando a gente está terminando ali o segundo grau, e eu falei, pai, eu quero fazer teologia, né? Para ele foi um choque naquele primeiro momento, mas a gente seguiu firme mesmo. E aí foi nesse período aí, numa transição, já no limiar do meu casamento, mas eu consegui me formar. O senhor casou, o senhor conheceu a Noemi com quantos anos? Na verdade, assim, eu tinha 18 anos quando eu conheci a Noemi, que tinha 14. Ela tinha 14, Ela tinha 14 anos, né? Então, a gente teve um namoro, graças a Deus, correu tudo bem, com a bênção dos nossos pais, dos pais dela. E aí eu esperei que ela tivesse aí os 18 anos, eu já com 22. Então foi o tempo do nosso casamento. Foi o tempo. Aí o Dani veio quando a gente já tinha 24 anos. O Dani é o mais velho, né? O Dani é o mais velho. Ele hoje está com 34 anos, mas quando ele veio eu era novinho ainda, Noemi mais ainda, né? Imagino. Pastor, com certeza a pergunta está aqui, mas eu já vou te fazer. Como eu frequento a igreja, eu conheço um pouquinho da sua família, da pastora Noemi, do Daniel, como chamou do seu outro filho? Do Levi e da sua filha, da Esther. Isso, É uma família, a minha esposa fala, é uma família muito abençoada, porque assim, todos estão na mesma sintonia, né, pastor? E é difícil isso. Sim. O senhor deve se sentir tão grato por seus filhos. Muito. E eles fazem com tanto amor, o Dani, o Levi, você vê o olho dele, o olho do senhor, não preciso nem falar, mas o olhinho deles enche de lágrima, fica brilhando quando eles estão em cima, né, orando, passando um pouco da mensagem de Deus. Deve ser muito gratificante isso, né? É muito gratificante. Na verdade, acho que foi a maior conquista da nossa vida, foi de ter recebido a graça de Deus para criar nossos filhos na pureza do Evangelho. Eu quero fazer aqui uma distinção entre o Evangelho e a religiosidade. Porque às vezes há uma carga religiosa, ou de usos e costumes, ou de regra para cá e regra para lá, que muitas vezes, não bem administrado, faz com que os filhos se percam, não queiram essa vida na igreja. Ou encontram, de repente, o pai pregando uma coisa e em casa sendo outra. Então Deus nos deu, graças a Deus mesmo, essa graça da gente viver a pureza do Evangelho,
A pureza da Bíblia, sem religiosidade, sem carga, sem peso, sem jugo, mas com muito amor, com muito respeito, com muita disciplina. Então aquilo que os nossos filhos viram da gente, né, da minha vida, da vida da Noemi, no púlpito, na igreja, junto com as pessoas, era o que eles viam em casa. Então eles amaram isso, eles entenderam que é possível realmente servir a Deus, ser um bom cidadão, pagar suas contas, amar a família, se divertir, né? Não ter aquela privação, porque eu sou religioso, então não vou posso fazer isso e aquilo. Não, eles se divertiram, passearam com a gente, viveram o evangelho na pureza, na alegria, e de maneira que eles absorveram isso. Muito E bom. é o que eles estão reproduzindo, né? Na casa deles. Então acho que foi a minha maior conquista Imagino. da minha esposa, minha, da gente ter recebido essa graça, né? De viver dessa Que é forma. uma graça, né? E meus filhos hoje realmente são o nosso tesouro, né? Fazem com amor, pregam, ministram louvor. Eu passei do que eu sabia do violão para eles, né? E eles foram muito mais além. Eles são muito Foi bons. muito bacana. Pastor, quando que Ribeirão Preto entrou na vida do pastor Wilson? Conta essa historinha. Conta a historinha daquela senhorinha que só ia ela também, que eu quero deixar registrado. Conta as dificuldades também. Né? As dificuldades, exatamente. No meu primeiro ministério, que é esse da senhorinha, né? Porque eu ainda estava na fase de ser um seminarista, estudando. Então o pastor da igreja quis me dar uma oportunidade. Bom, já que você quer ser pastor, está estudando, vai lá. Monte Belo, Itacoaxetuba. Então eles abriram uma congregação bonitinha, uma casinha bonitinha ali. E a gente foi com todo fervor, eu, né? E a minha esposa, a gente não era casado ainda, ela era minha noiva. E eu passava na casa dela e a gente ia no período da tarde. E visitávamos porta em porta, de casa em casa, convidando para o culto, né? E fizemos isso por 1 ano, Lucas. E uma senhorinha, né, cristã já de uma igreja evangélica ali da região, ela ia nos prestigiar. E era no período das 15 horas que começava o culto, e eu na expectativa, né? Puxa, eu convidei tanta gente. Quem será que vai, né? Vai lotar, vai vir, algumas pessoas vão vir, algumas famílias. Mas chegavam até algumas crianças vinham, Noemi cuidava das crianças, e eu esperava os adultos, e tinha uma senhora que estava lá sempre, não vinha mais nenhuma outra pessoa, e eu fiquei 1 ano com aquela senhora, pregando para aquela senhora. Né? Então a gente realmente, vez por outra, raramente aparecia uma pessoa a mais, mas era ela que ficava ali, passou aquele ano todo com a gente. E eu começava a pregar para ela, né, com todo o vigor do meu coração para abençoá-la. 5 minutos de pregação, ela estava cochilando. Aí eu me via realmente sozinho ali, né, a Noemi cuidando das crianças. Mais firme e forte. Mas eu estava firme e forte. Eu continuava pregando, mesmo ela cochilando ali. De vez em quando, né, aumentava o volume para dar uma sacudida e ela despertava. Mas foi bom. Aí ela acordava e eu continuava pregando. E foi assim, no final de 1 ano, então o pastor viu, olha, isso realmente não deu certo, né? Não funcionou, né? Uma pena. E eu com o coração assim, né? Triste, porque, puxa vida, né? Houve um investimento e também eu queria que a coisa funcionasse. Final de 1 ano, fechou-se a congregação, a gente se despediu das crianças, e essa cena está bem gravada na minha mente, né? Porque eu tinha um fusquinha vermelho e uma rua assim, sem asfalto, e a gente já tinha falado tchau, crianças, despedido da senhora, fechou o templo, e a gente foi embora. E sem querer romantizar a coisa, mas foi exatamente isso que aconteceu. O carro passou, né? A poeira subiu, porque era uma rua de terra, e ofuscou um pouquinho as crianças, mas eu percebi que elas vinham atrás, porque elas não queriam que a gente fosse embora. As crianças vieram correndo atrás, e eu com o coração ali rasgado, Noemi também, e fomos embora. No entanto, essa experiência, Lucas, permitiu que a gente ficasse mais humilde também, né? Porque a gente, quando estuda, a gente acha que tá bom, que a gente vai arrebentar, que a coisa vai ser isso e aquilo e tal. E não é nem sempre assim, né, pastor? Mas não foi assim. Então, realmente, ali foi para me quebrar, foi para trazer humildade, dependência. E poucos anos depois, não lembro bem, 1 ano ou 2 anos, eu recebi uma nova chance. Houve uma comunidade, né, porque a gente chamava de favela, lá já numa outra região. Lá em São Paulo também, né, pastor? Agora já não era mais em Monte Belo e Itacoaxetuba, mas era na região de Santo Amaro. Tá. Aí na Zona Sul, aí um pastor me convidou para que eu pudesse ali assumir, e fomos então para aquela favela, e aí foi totalmente diferente, foi uma coisa assim maravilhosa. Eu já estava mais
humilde, né? Eu mais dependente de Deus. E Deus foi trazendo pessoas e foi trazendo pessoas. Nessa altura eu estava auxiliando o pastor titular lá em Santo Amaro, até que houve um problema, esse pastor precisou se ausentar, e a igreja então pediu que eu assumisse. Aí de fato eu assumi, não mais ali naquela comunidade carente, mas é uma igreja histórica, uma igreja já de 50 anos de organização, a Igreja Batista 12 de Maio, né, lá no centro de Santo Amaro. Aí eu fui o pastor titular daquela igreja, uma igreja bastante tradicional, e só saí de lá porque houve um período de renovação espiritual. Aí sim, aí eu comecei a abrir igrejas. A princípio não veio batista, né? Porque a minha formação é batista. Então fundei a Igreja Batista do Evangelho Pleno. Fiquei lá 5 anos. A igreja cresceu, graças a Deus. Passei para um outro pastor, abri uma outra igreja, já como em Segec, a mesma em Segec aqui de Ribeirão Preto. Comecei ali em Santo Amaro também. Passei para um outro pastor, enfim, todas essas igrejas prosperaram bem, né? Graças a Deus. Graças a eu Deus. sempre estive trabalhando assim de tempo integral, todas elas deixei com outros pastores, até que no ano de 2000, a presidente da nossa denominação, até então Igreja Nacional, em Segec, a presidente Valnice Milhomens, começou a fazer uma consulta. Wilson, tem uma necessidade em Ribeirão Preto. Porque Você tem não um conhecia pastor... Ribeirão, pastor? Não, não conhecia Ribeirão. Nunca tinha vindo para cá? Não, nunca tinha. E tinha uma certa resistência, porque eu tinha ali minha vida toda... Criado em São Paulo. Toda em São Paulo, aquele movimento e tal. Então eu achei que uma vida no interior, porque não conhecia realmente Ribeirão, né, que é uma cidade maravilhosa e quem bebe d'água daqui não volta sai. mais, né? Mas naquela época eu tinha um certo receio, porque minha esposa estava grávida, isso foi em 2001, em 2000 o convite. A Noemi estava grávida do Levi. E eu falei, puxa, mas eu vou mudar de cidade nesse momento, não conheço bem a igreja. Havia uma necessidade, porque o pastor precisou se ausentar e a igreja estava bem pequenininha, meio ferida, meio triste, né? Então, pensei um pouco, entramos no ano de 2001, em abril o Levi nasceu, e então a gente entendeu, olha, é o momento da gente dar uma guinada na nossa vida. Deixei a igreja lá aos cuidados de outros pastores, uma igreja bem formada lá em Santo Amaro, e então aceitamos o desafio, né? E aí viemos para cá, o Daniel pequeno, a Esther também pequena, e o Levi recém-nascido. Nenê. Ele nasceu em abril, dia 24 de abril de 2001, e no dia 5 de dezembro o caminhão da mudança chegou aqui cidade nova, em Ribeirão tudo Preto. novo. Uma cidade nova, tudo novo. Meus filhos, né, os mais velhos, aí, o Daniel e a Esther, sentiram muita falta dos amiguinhos, né, que ficaram lá na outra igreja. Então isso para mim era bastante difícil administrar naquele começo. Mas enfim, a gente aceitou o desafio, então vamos, né? Mas as coisas foram se ajeitando, depois meus filhos começaram a entrar nas escolas, fazer vínculos, amizades, e a igreja também acabou respondendo bem, né, a nossa liderança. A igreja estava, na época, com um número muito pequeno de membros, estava bem triste por alguns ocorridos, né? E Deus também, aí nesse momento, deu a graça para a gente poder consolar as famílias, os casais. E aí começamos a construir juntos, com a ajuda dos pastores, né? Eram poucos naquela época, mas 2 casais assim que foram primordiais para a gente poder ter essa sustentação naquela época e que estão com a gente até hoje. Foram os pastores Elcio e Nilza e Geraldo e Cilei, que eu sempre trago a memória, né, e a lembrança onde eu vou, honrando o que eles foram e são para a gente hoje, né? Tipo, a direita e a esquerda estão ali com a gente para dar esse suporte, né? Elcio e Nilza e Geraldo e Cilei. Que bom. E quando que a Igreja Voz nasceu, pastor Wilson? A Igreja Voz nasceu 2002. Nasceu em 2019 como Igreja Voz, né? Então ela é novinha, em 2019. Por quê? Eu estava numa denominação, inclusive nessa denominação liderada pela Valnice Milhomens, apóstola Valnice Milhomens. Eu cheguei a ser vice-presidente da denominação. Olha. Essa igreja tem igrejas no Brasil todo, né? Eu cheguei a ser vice-presidente, mas houve um momento em que ela começou a sentir o desejo de dar autonomia para os pastores mais velhos. Na verdade, eu era o pastor talvez mais velho, né, da denominação, e ela
achou então que esses pastores poderiam ter uma certa autonomia para poder tocar com liberdade. Foi quando, de fato, ela ofereceu para a gente, e a gente aceitou o desafio de tocar, então, de forma independente. Mas eu não sabia muito bem, Lucas, ok, até então somos Igreja Nacional, ou INSEGEC, né? Porque a sigla Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, INSEGEC. Nessa autonomia, a gente tocaria, é a mesma igreja, mesmo patrimônio, mesmas pessoas, mas com uma nova identidade. Que nome nós vamos ter? Eu não queria ter um nome, não queria dar um nome por modismo, né? Porque às vezes o pessoal dá um nome porque acha legal, está em alta, ou vai ser legal para rede social. Não, eu queria que realmente a igreja tivesse um nome com uma identidade que Deus desse para a gente, que fizesse parte daquilo que realmente eu creio, né? Porque aquilo que você crê, você veste a camisa, você sonha, você chora, você dá a sua vida, né? E então, nesse momento, em 2019, eu pedi que a igreja entrasse num tempo de jejum e oração. E a igreja jejuou por 21 dias. Nossa, 21 dias. Isso, 21 dias de jejum e oração. No 9º dia desse tempo de jejum e oração, eu estava à noite. Então, ali, acordado ou dormindo, mas começou a passar um texto bíblico na minha cabeça, assim que eu tivesse a Bíblia na minha mão. Passou-se um texto na minha mente, o Evangelho de João, capítulo 1, que fala sobre João Batista, quando as autoridades religiosas vêm conversar com ele, perguntando: quem você é, João Batista? Você está pregando arrependimento, mas você é o Cristo, você é um profeta, qual a sua identidade? Ele fala: eu não sou o Cristo, eu não sou um dos profetas, mas quem que você é? Então, João remete a um texto do Antigo Testamento que diz: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Essa profecia de Isaías falava que antes de Jesus chegar, viria alguém antes, né, um precursor, que prepararia os corações para quando Jesus chegasse, encontrar os corações mais quebrantados, arrependidos. Então ele viria antes. E João Batista era esse que veio antes, né? Primo de Jesus, e que começou seu ministério, então, 6 meses antes, por toda a parte, toda a Judéia, todo Israel, pregando: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. E aí veio Jesus. Pois bem, naquele dia, esse texto bíblico passou na minha cabeça, e eu estava ali deitado, no escuro, sem a Bíblia aberta, mas o texto passando na minha mente. Como eu disse para você, né, dos 13 aos 15, eu não fiz outra coisa a não ser ler a Bíblia. Ler a Bíblia e decorar a Bíblia, né? Decorava o máximo que eu podia decorar. E essa passagem foi passando na minha mente, passando. Estávamos dentro, então, dos 21 dias de jejum. No 9º dia me acontece isso. Só que quando termina de passar essa passagem, quando ele diz: eu sou a voz que clama no deserto, mudou o cenário, porque na minha cabeça começou a passar uma outra cena. Pessoas como você, por exemplo, jovens rindo para mim, sorrindo para mim e dizendo: eu sou a voz na engenharia. Outra pessoa vinha, um homem ou mulher, ou jovem, um ancião, outra pessoa vinha, falava: eu sou a voz nas escolas, eu sou a voz nos condomínios, eu sou a voz nas comunidades carentes, eu sou a voz na política. Várias pessoas vindo, cada pessoa que vinha, na minha visão ali, que falava isso para mim: eu sou a voz, falava e depois ia para um quadrinho em cima, como se fosse numa tela de computador. Então ficava lá o Lucas lá em cima. Depois vinha a Mariana e ficava lá do ladinho, né? Pessoas Criou diversas. aquele monte de quadrinho na mente. Um quadrinho, assim. Eu não estava entendendo. Apenas entendia que era uma voz em cada lugar. Ou seja, um representante, uma voz. Como João Batista era: eu sou a voz que clama no deserto, eu sou a voz hoje, né? Na engenharia, nas escolas, em tudo quanto é lugar. Até que a tela se encheu. Ok, então eu entendi que Deus estava nos dando uma identidade, né? Estávamos orando, pedindo. Qual que é a identidade? Ficou claro que a visão da igreja seria, que o nome da igreja seria Igreja Voz. Só isso. Nenhuma outra palavra, para não tirar o foco do mais importante. Porque, de fato, o que João estava querendo passar para as autoridades religiosas era: ó, eu não sou isso, não venha me dar título, ou profeta, ou Cristo. Não, eu sou uma voz, só. Eu sou a voz. Então, cada um, eu sou a voz, em todos esses lugares.
Então, a gente nesse momento recebeu aí com clareza, conversei depois com o Daniel, né? Meu filho, com quem a gente sempre compartilha. Eu falei, Dani, olha, essa noite eu tive uma visão nesse sentido. O que você acha? Ele falou, pai, nós estamos num caminho. A gente está buscando uma identidade, um nome. É essa. E Deus está dando Igreja Voz. E esse povo todo dizendo eu sou a voz nas escolas e tal. Pois bem, então a visão da igreja é ser uma voz do evangelho no meio em que nós estamos inseridos. Tanto por meio da proclamação, mas muito mais por conta da vida. Você não prega, você não é voz apenas falando ou pregando. Você, acima de tudo, é uma voz quando você vive, e vive o evangelho. Então a Igreja Voz ela tem caminhado nesse sentido. Agora, os quadrinhos. Um ano depois vem a pandemia. Sem templo, fecha templo, não dá para fazer culto. Para onde a gente vai? Para as células. E nas células o pessoal começou a se reunir, né, pelas plataformas digitais e tudo mais. Muito bom. E o pessoal gostou de compartilhar comigo, ó, pastor, nós nos reunimos. E aí, um dos primeiros que me manda a foto da célula. Qual é o formato? As pessoas nos quadradinhos. As pessoas nos quadradinhos. Então, um ano depois, quando eu vejo as células, num período de pandemia, onde você não consegue ter reuniões no tempo, aí eu lembrei, gente, e Deus sempre fez isso, né? Sempre, posteriormente, deu um sinal para a gente poder entender, ó, você está no caminho certo, você tomou a decisão certa, então é a Igreja Voz mesmo, e cada um sendo uma voz no lugar onde está. Perfeito. Então esses quadrinhos aí para mim foram uma prova de que a gente estava fazendo a coisa certa. Coisa certa. Pastor, hoje a igreja tem quantos membros? 1.200 membros. 1.200 membros. 1.200 membros. Nós estávamos comentando ali embaixo como as pessoas estão procurando Deus ultimamente, né, pastor? Porque assim, todo dia, todo domingo que a gente vai no culto, a minha esposa Mar fala, olha o tanto de gente nova que tem, pessoas que a gente conhece, que a gente sabe que nunca frequentaria uma igreja evangélica, você vê num cantinho ali orando, chorando, se emocionando. Sim. Por quê, pastor? Por que o senhor acha que a água está batendo na bunda, como nós falamos ali embaixo? Porque as pessoas estão cada vez mais, não sei se é por causa da internet, mas procurando a Deus, né? Estão procurando a Deus, Lucas. Isso é uma verdade. Acredito que há vários fatores aí, mas um deles que eu poderia elencar aqui para você é o seguinte, é que hoje nós estamos vivendo numa fase que eu acredito ser uma fase de transição entre a geração sem internet e a geração com internet. Hoje nossos filhos estão muito mais expostos e eu acredito que isso gera uma ansiedade de certa forma, porque eles estão expostos a toda sorte de informações. E isso vai gerando um pouco de inquietação e um pouco de ansiedade, uma busca, que os pais talvez não estejam muito preparados para poder lidar com isso, né? Esse é um dos fatores. Claro que existem outros. Mas nessa ansiedade também dos pais, de talvez não conseguirem corresponder, como lidar com determinadas crises, como lidar com a ansiedade do filho, com a melancolia, com a depressão, que também tem crescido bastante, dos próprios pais. Então, eu acredito que as pessoas estão encontrando mesmo no Evangelho, especialmente de pessoas que, independentemente da igreja onde estão, mas que demonstram ter um tipo de fé, eles vão à igreja, eles voltam felizes, eles de alguma forma conseguem ali ter uma convivência boa. Então, esses pilares de pessoas que têm uma vida cristã e que acabam sendo inseridos na sociedade, no local de trabalho, nos condomínios, nas casas, vai inspirando essas pessoas que vão ficando assim meio ansiosas ou perdidas e encontrando nesses amigos, olha, gostaria de ir na tua igreja. Quem sabe o que fez bem para você, posso fazer para mim também. E hoje em dia as igrejas também estão procurando trazer uma resposta um pouco mais integral para o problema, para a problemática humana. Hoje, por exemplo, na igreja, a gente tem psicólogos que ajudam a lidar com as questões de depressão, ansiedade. Há outros especialistas também que trabalham com o espectro do autismo. Nós temos outras pessoas também que vão lidando com a área empresarial, né? Nosso trabalho pastoral, a gente fica ali meio como que servindo de ponte, porque a gente conhece muita gente e sabe que aquela família está vivendo um caso de depressão. Eu tenho como te ajudar através de um profissional, né? Hoje mesmo conversando com alguém, dizendo, pastor, não estou conseguindo me encontrar profissionalmente. Então já
entrei em contato com ele, falei assim, olha, a igreja também providencia Muito isso, legal. né? A gente tem, assim, um segmento, o CRI, Voz, Cristãos Empreendedores. É isso. Então, já entrei em contato com o líder, que é o pastor Esdras. Falei, Esdras, me ajuda aqui nesse sentido, porque a gente tem alguns casos aqui que a gente poderia, talvez, dar um suporte, né? Dá uma Então, orientação, né, pastor? exatamente. Tem o pastor Elcio também, que dá uma consultoria Sim. financeira há muitos anos, trabalhando, orientando a administrar finanças. Então eu penso que a igreja hoje, ela traz uma resposta espiritual, mas ela também procura trazer uma resposta Sem social, dúvida. uma resposta que possa contemplar essas diversas demandas de trabalho, ou na área de psicologia, ou a tratativa com crianças. Eu acho que isso vai salgando a sociedade e vai fazendo com que a sociedade possa ter um respaldo maior para enfrentar os desafios, né? Pandemia, a gente veio de um período de pandemia. Quem não Difícil. sofreu nesse período? Quem não ficou com medo nesse período? Né? Quem não teve um ente querido, talvez que tenha partido ou um amigo? Então, nesse período, a nossa demanda pastoral e da igreja como um todo foi absurda, né? Imagino. Correndo atrás de tudo, mas também com a graça de Deus Dando tudo superamos certo. e estamos caminhando. Graças a Deus. Pastor, é que assim, eu não falo um pouquinho, tá? Mas eu tenho vários testemunhos. Sim, E resumindo todos os meus testemunhos, quem procura, quando a gente procura a igreja, eu tô falando como eu não sou um expert em Bíblia, nada. Mas quando que a pessoa procura mais a igreja, na minha opinião? Quando ela tá passando por um momento difícil financeiro, sim. quando ela tá passando por um momento difícil de saúde, Uhum. quando realmente ela vê que ela não tem para onde ir e a igreja consegue abraçar ele de tal maneira e orientar ele de tal Sim. maneira que ele consegue sair disso, né, Sim. pastor? Pelo menos para mim foi assim. Uhum. Foi na área financeira, acho que como para muitas pessoas Sim. são. E quando a gente encontra a igreja, a gente vê que às vezes o caminho que a gente está indo não é aquele que Deus Uhum. quer, né, pastor Uhum. Wilson? Uhum. Então que a gente está insistindo numa coisa que não é Sim. pra gente insistir e deixar na vontade de Deus, né? É verdade, Lucas. Um dos problemas também que a gente até nem mencionou, mas são problemas conjugais, né? Problemas conjugais, separação, divórcio, crise, o filho fica meio perdido. Enfim, são N situações aqui que eu acredito que a igreja possa trazer um respaldo. Então, de fato, eu concordo com você. Às vezes a dor faz com que a pessoa busque ali uma esperança. E o nosso papel como pastor e como igreja é tentar fazer com que a Bíblia ela seja real na vida das pessoas, né? Porque eu acho que essa é a grande diferença de simplesmente você ter uma vida religiosa, puxa uma regra, eu tenho que ir para a igreja porque eu tenho que ir para a igreja. Não, eu vou para a igreja também porque eu consigo receber instrução, porque a Bíblia é um livro escrito há tantos anos, mas ele é como se fosse o jornal de hoje. Você ele é muito ali, atualizado, né? Muito atualizado. Você vai ver um Davi que teve problema com filhos. Sim. Puxa, mas ele teve problema com filhos porque ele, de repente, preferiu um em detrimento de outro, ou também ele viu os problemas e não quis muito mexer ali e tal. E quando a gente acaba recebendo essa facilidade de trazer, puxa, lá em Davi, o rei Davi, deu errado por conta disso. E a gente consegue, então, extrair esse ensino para a gente hoje, olha, então não faça como ele nessa área. Então, perceba mais, esteja mais presente, perceba os sintomas de tristeza na vida dos seus filhos. Não faça como Davi, que de repente viu os problemas acontecendo e não quis ali mexer, né, no problema. Então, a Bíblia ela vai se tornando um livro tão fantástico, ela é de fato a palavra de Deus, e que nas mãos de quem tão somente a enxerga do ponto de vista religioso, vai ser um livro enfadonho. Mas nas mãos de quem consegue enxergar a vida e consegue traduzir essas experiências para o meu hoje, para o seu hoje. Porque se não for assim, Lucas, se você vai lá no culto e aquilo que a gente prega não tem a ver com a sua vida, sua família, que eu vou? com o seu trabalho, então realmente não tem sentido. Sem Então, dúvida. quanto maior a identificação e quanto mais as pessoas vão tendo essa experiência da compreensão da palavra de Deus, mais esse elemento
de testemunho nos lugares onde essas pessoas estão, vai se tornando uma coisa mais forte, porque as pessoas, puxa, encontrei um lugar onde realmente a minha vida foi exposta, parece que o pastor conhece o meu nome, meu RG, meu CPF, onde eu moro, Isso aí. e na verdade não tem nada a ver. Nós falamos isso todo domingo quando o senhor pega lá, a gente fala isso. Mas por quê? Porque na verdade a gente está falando por orientação do Espírito Santo e por conhecer a natureza humana. A tentação que você sofre é a que eu sofro. Os medos que você tem são os medos que eu tenho. Então eu procuro encontrar na Bíblia uma resposta para essas questões todas, né? Eu e os demais pastores e a igreja como um todo, né? Que se propõe a trazer uma mensagem de hoje, né? Para hoje, para que de fato as pessoas não vivam meramente uma religiosidade, mas possam receber os princípios e transformá-los em vida prática, porque realmente o evangelho funciona. Posso dizer isso ao longo aí destes anos todos, desde que conheci a Jesus nesse nível, dos 13 vou fazer 59 anos agora, em agosto, dos 13 aos 59 anos, Deus é fiel, a Bíblia é verdadeira, e ela é um livro de vida e não de morte. Perfeito. Quantos testemunhos o pastor Wilson não tem? Já perdeu as contas? Muita coisa. Imagino. É bastante testemunho. Pastor, nós comentamos aqui antes da gente começar o podcast que graças a Deus a gente foi batizado, eu, minha esposa, Mariana, o Cauã. E a minha esposa, de umas 2-3 semanas pra cá, como eu tinha dito antes, ela tá buscando muito a Bíblia, muito o Evangelho. Ela acorda de manhãzinha, lê sua Bíblia, faz suas orações, mas todo dia. Sim. E num tempo pra cá, a turbulência às vezes aumentou do grau 10 pro grau 90. E a gente tava conversando, lendo sobre isso. Quando a gente começa a buscar, parece que as coisas às vezes ficam até um pouquinho mais difícil do que antes que a gente não buscava. Por quê, pastor Wilson? Lucas, a gente tem diante de nós 2 reinos, que é o reino de Deus e é o reino das trevas. Esse reino das trevas, ele é invisível, mas ele é real. Existe, né, pastor? Ele existe. Ele é invisível, mas ele é real. E a Bíblia está repleta de experiências, onde Jesus, por exemplo, vai e encontra pessoas que estão oprimidas e ele liberta essas pessoas. Agora, não quer dizer que nesse exemplo que você compartilhou, alguém esteja ali endemoniado ou possesso. Não. Apenas quero dizer que há, de certa forma, uma ação contrária debaixo da permissão de Deus. E por que Deus permite? Porque, na verdade, às vezes, Lucas, esses momentos nos levam realmente a ter uma busca maior de Deus, nos levam a uma dependência maior de Deus. E quando a gente, então, no caso da Mariana, que está buscando a Deus, é claro que essa busca a Deus vai culminar em uma coisa extraordinária. Sem dúvida. E essa coisa extraordinária é temida pelo reino das trevas. Essa coisa extraordinária resulta em quê? Em vidas salvas. Resulta em quê? Em jovens que de repente conseguem vencer drogas. Mariana não tem nem noção do que pode culminar essa busca mais incessante. Nem passou pela cabeça dela, mas passou pela cabeça de Deus. E é Deus quem coloca no coração da gente uma sede que nos desperta. Como me despertou um menino de 9 anos, por que lê a Bíblia desse jeito? Porque você não está lá jogando bola com o pessoal? Porque você está gastando o teu sábado inteiro, das 9 às 18? No momento a gente não entende. Sim. Mas depois, ao longo da vida, a gente vai percebendo, gente, tinha um sentido, porque olha, Deus me chamou e o resultado disso, nem eu tenho a dimensão de tantos lugares que a gente passou e ser meu ouvido aqui, abriu uma igreja ali, aquela igreja depois cresceu e multiplicou. Então, o estrago no reino das trevas é grande, né? Por isso que essa opressão e essa oposição existe, né? Exatamente. Não é para se temer, porque a gente agora pertence ao Senhor, mas é apenas para explicar que realmente é uma intenção do outro lado de deter um determinado crescimento, deter um determinado avivamento. E a gente contou há pouco tempo, né, a quantidade de igrejas que são fechadas nos Estados Unidos, a quantidade de igrejas que são fechadas, que foram fechadas ao longo da história lá na Europa. Por quê? Porque, de fato, há uma oposição espiritual. E em substituição entra o materialismo, entra o humanismo, entra o mundanismo, uma série de coisas, mas quem está por detrás
então, desses movimentos para tirar do centro Cristo, o Evangelho, a palavra. É realmente o diabo, Sem seus dúvida. anjos, seus demônios, que procuram realmente se estabelecer numa determinada região, trazendo frieza espiritual, se opondo à expansão do Evangelho. Então a gente precisa, de fato, ter essa consciência e fazer o que Jesus disse. Olha, determinada casta de demônios não se expulsa senão a força de oração e de jejum. Tem que fazer, né, pastor? Oração e jejum. Então é algo contínuo, né? Uma prática, uma disciplina, e Deus vai nos dando discernimento, vai mostrando ali os elementos espirituais que estão por detrás de determinadas situações. Perfeito. Pastor Wilson, o que Deus espera do pastor Wilson? O que o senhor acha que Deus espera do pastor Wilson? Olha, Lucas, eu sempre tenho procurado buscar a Deus em relação aos próximos passos, né? Senhor, hoje, como eu disse para você, estou fazendo 59 anos. Graças a Deus temos uma igreja estabelecida, muitos pastores, meus filhos já posicionados. Então, o que o Senhor espera de mim nessa fase? Eu entendo que Deus vai trabalhando com a gente, Lucas, em fases. Eu passei a fase de abrir igrejas a partir de casas, de grupos pequenos, E olha o tamanho hoje. 12 pessoas, 15 pessoas, e de repente esse grupinho pequeno se transformou numa igreja de 50 membros, de 120 membros, de 500 membros. Então, para aquele período que Deus queria, que eu abrisse uma igreja pequenininha, que desse alimento ao povo, treinasse a liderança, para que depois eles pudessem tocar. Então, eu percebi que Deus me deu algumas missões. Uma delas, vir para Ribeirão Preto, para cuidar da igreja, que estava fraquinha, doente e tal, para poder chegar onde ela está hoje. Agora, hoje eu entendo, Lucas, que a gente vai chegando numa fase em que, de fato, a gente precisa dar suporte para pastores. Há uma lacuna muito grande, né? Há uma necessidade de que a gente que já viveu o Evangelho, já experimentou todo tipo de experiência, que a gente possa dar suporte para novos pastores. Então eu penso que hoje, na nossa realidade de Igreja Voz, a gente está com um número, como eu falei para você, 10 casais no presbitério, outros que não são do presbitério, mas são pastores que estão lá, e uma leva nova de jovens que devem ser ordenados ao ministério pastoral, talvez nos próximos anos. Então eu imagino que eu deva estar sendo usado para cuidar aí dessa realidade dessa turma nova dos tá novos vindo. pastores. Que bom, pastor. Pastor, mais duas curiosidades. Estou falando muito? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo aí, Verdes? Tá que nós vamos já chegar ali. Tá. Uma curiosidade. Como que a igreja consegue? Porque, assim, era um bloqueio meu, do Lucas. Quando eu comecei a frequentar a igreja evangélica, pastor Wilson, igual no meu negócio aqui de carro. Por alguns que já praticam um negócio de carro há muito mais tempo que eu tenho 2 anos, só que eu tento fazer tudo da melhor maneira, da maneira mais transparente. E como todo segmento, você tem a parte boa e tem a parte ruim. E às vezes a gente paga pelos ruins. A verdade é essa. Onde eu quero chegar, pastor Wilson? Minha família sempre foi católica, né? Mas quando eu falava de evangélico, eu já via que não, eu não vou dar dinheiro para a igreja evangélica, eu não vou fazer isso, porque o rapaz lá anda de jatinho. Então, pelos maus, às vezes o evangélico é taxado nessa questão de dinheiro. Mas como que a igreja sobrevive? Porque a estrutura que a Igreja Voz tem. Se não tiver realmente a boa vontade das pessoas para contribuir, para dar o dinheiro, como que vocês conseguem sobreviver com aquela estrutura, com tantas pessoas envolvidas, com tantas coisas de caridade que vocês fazem, que são N coisas que vocês vão dar comida para as pessoas, mais 1000 coisas que vocês fazem. Como que vocês conseguem administrar isso, pastor Wilson? Porque deve ser muito complicado, né? Por às vezes, condutas de outras igrejas que às vezes nem tá mais no mercado, vocês ainda devem sofrer ainda esse preconceito da sociedade, né, pastor Wilson? Com certeza. Lucas, então, veja, essa questão financeira ela é interessante porque nós todos sabemos, né, que a gente precisa do dinheiro para poder pagar contas e tudo mais. Agora a igreja, ela precisa ter um foco que não pode se perder. Por exemplo,
No meu caso, vamos pensar, porque tem muita gente dizendo de pastor que se torna rico, isso, aquilo e tal. Com a graça de Deus, a gente vive com uma consciência, né, desde a nossa adolescência, de que nunca entraríamos para explorar ninguém. No entanto, os pastores ou a estrutura da igreja, ela precisa ter pastores que estejam, no caso, focados nas necessidades. Por exemplo, nós temos uma igreja, nossa realidade, de 1.200 membros. E eu sou aquele pastor que me acostumei realmente a ter um contato com todas as pessoas. Então, praticamente, a gente tem a semana inteira. Se eu tivesse preocupado com finanças, ou se eu tivesse que dividir o meu tempo, porque, puxa, preciso fazer alguma outra coisa, a igreja começa a ficar capenga, né? A igreja começa a sentir necessidades. Agora, esse é um pequenino elemento do benefício de termos os recursos financeiros. Pequenino elemento. Por quê? Porque a nossa igreja, com a graça de Deus também, ajuda muitas famílias carentes. Temos trabalhos aí de apoio para famílias que estão desempregadas, pessoas que precisam de cesta básica, de ajuda, fora o apoio que a gente dá para fora. A gente dá um apoio para fora. Até para fora por do exemplo, Brasil. Para fora do Brasil, nós temos apoiado um trabalho em Guiné-Bissau, né, ajudando a levantar um templo. É uma pastora que ali sozinha tenta fazer as coisas e a gente procura ajudá-la. Nós sustentamos também crianças órfãos do Sudão, da guerra do Sudão, né? Crianças que da noite para o dia perdem o pai e a mãe por causa da guerra e elas ficam sem abrigo. Então a gente dá um suporte para um amigo nosso aqui também, pastor Anésio, que está sempre indo para o Sudão. A gente, enfim, ajuda entidades que, por exemplo, nós temos um trabalho interessante com um morador de rua todas as quintas-feiras à noite, né? Chamado o Pão da Vida. A gente procura dar esse suporte para eles. A gente também ajuda um trabalho da Hope Mobilization. Eles canalizam o dinheiro conforme a necessidade, mas a Hope, ela trabalha também com meninas no Nepal que desde pequenininhas, elas são contratadas mesmo para o sexo. Nossa. Então elas deixam suas casas e acabam entrando por essa vida porque são enganadas, inclusive, não tem outra opção, né? E há entidades naquela região que a igreja também apoia, dá um suporte para que essas crianças, meninas, né, possam ter o seu abrigo. Temos muitas histórias boas, né, de meninas que conseguiram sair, foram resgatadas, né, e hoje têm famílias, e hoje ajudam de uma forma digna. E a igreja, então, ela tem um trabalho de missões, ela sustenta seus pastores, há uma demanda grande, há uma estrutura grande que a gente tem de funcionários para poder também dar uma vida digna para todos eles. Enfim, e a igreja, então, caminha dessa forma. Agora, a maneira como a gente lida com essa questão de finanças é com muita gentileza e com muito bom senso, porque fica tudo muito claro. Ninguém precisa doar carro, ninguém precisa dar aquilo que é dado, talvez por imposição espiritual de um pastor que está ali usando talvez do seu poder de eloquência para convencer, olha, dá isso, dá aquilo. Não, cada um contribua, o princípio bíblico é, cada um contribua conforme propôs no seu coração. E essa tem sido a experiência das pessoas. Às vezes, as pessoas chegam na igreja meio reticentes. Não vou dar dinheiro para o pastor, não vou dar dinheiro para a igreja. Mas quando eles vão percebendo que a igreja é séria, que os pastores vivem uma vida moderada, e que uma vida digna, mas uma vida moderada, e que não tem ninguém explorando ninguém, e que as coisas de fato são claras e transparentes. A igreja ela é administrada por um conselho ministerial, que são representantes da igreja, e um presbitério, que são os pastores. Então nós temos contas aprovadas pela contabilidade, pelo conselho fiscal, as nossas contas, o que se paga, a quem se paga, quanto se paga, tudo sai certinho, ali tranquilamente. Qualquer pessoa, qualquer membro da igreja que quiser pode ter essa consulta, saber quanto é que vai para cá, para lá, tá ali claro, transparente. Que bom. E é assim que a gente tem procurado caminhar ao longo dos anos. E nunca tivemos problema, graças a Deus. Graças a Deus. Muito bom. Pastor Wilson, eu queria só te perguntar uma coisa. Uma viagem que eu sou louco para fazer, que vocês já fizeram várias vezes pela igreja. Uhum. Jerusalém. Isso. Conta um pouquinho dessa... É diferente quando você pisa na terra? Porque eu vejo cada depoimento, quando vocês fizeram, falando, vamos fazer uma viagem dessa.
É uma coisa diferente, pastor? É uma coisa diferente, é uma coisa que vale a pena. Inclusive, quero até mencionar aqui a nossa amiga Paty Viana, né? Sim. A Patrícia Viana, que sempre organiza as caravanas em que a gente vai, e eu fico com a parte espiritual, né? Da Bíblia, e ela organiza toda a caravana, né? E tem sido assim maravilhoso. Agora, Quantos dias, pastor? Fica? 11 dias 11 dá para dias. fazer, mais ou menos. 11 dias dá para fazer. Às vezes o pessoal inclui algum programa a mais porque não fica só nos limites de Israel. Às vezes vai visitar a Turquia ou o Egito, aí acaba ficando um tempo a mais. Mas dá para você fazer uma boa viagem aí em 11 dias ou até menos, dependendo do programa. Uhum. Mas é muito bom, Lucas, você está lá, por exemplo, vou setorizar aqui, né? A região da Galileia. Nossa. Então, na região da Galileia, a gente tem Cafarnaum, a gente tem Nazaré, então tem muita história bíblica lá, né? Então, você tem, por exemplo, Nazaré, onde Jesus passou a infância dele, mas Cafarnaum é o lugar onde se tornou o centro do ministério de Jesus. Então, em Nazaré, quando a gente vai em Nazaré, a gente visita uma sinagoga que provavelmente foi a sinagoga onde ele abriu a Bíblia e falou: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu a pregar aos pobres, a abrir a vista aos cegos e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Ele abriu a Bíblia, a Torá, as Escrituras, né? Não a Torá, mas as Escrituras. Ele abriu e então falou isso aí. E é legal você poder dizer: puxa, mesmo que você não tenha a precisão, pode ser que não seja exatamente aqui, mas foi aqui nessa região, foi aqui em Nazaré, né, em que ele disse: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, e você poder estar ali e dizer: Jesus esteve por aqui, se não foi literalmente aqui, mas foi nesse vilarejo ou nessa cidade. O precipício, porque depois que ele fala isso, ele é levado e querem lançá-lo no precipício. Então, coincidentemente falando ou não, mas tem de fato um precipício que a gente faz um culto ali. Então, provavelmente, o lugar onde quiseram jogar Jesus, a gente tá ali fazendo um culto e vendo o pôr do sol. É um dos lugares assim mais bacanas que a gente tem. Tudo isso lá em Nazaré. Cafarnaum, lugar onde ele efetuou a maior parte das suas curas, né? Era um lugar estratégico porque as pessoas passavam, vinham de lugares diferentes. Então, uma cura que acontecia em Cafarnaum, ela ia lá para a região da Síria, ela ia para a região do Egito, ia para qualquer lugar, porque o vento levava a mensagem do Evangelho. Então, Jesus, estrategicamente falando, ministrava lá em Cafarnaum. Então, essa região é parte da Galileia. Outra parte, assim, fantástico, o Mar Morto, onde acharam também ali os pergaminhos do Mar Morto, né, escritos bíblicos, comprovando que realmente a Bíblia ela é real, ela é verdadeira. Então, você está nesses lugares, é maravilhoso. E a parte de Jerusalém, onde Jesus foi crucificado, então toda a história de Jerusalém, como Jerusalém, num determinado momento, rejeitou os profetas, matou os profetas e acabou matando o próprio Jesus. Mas ele amava Jerusalém, e você está ali no tanque de Betesda, visitar o tanque de Siloé. O tanque de Siloé foi o lugar onde o cego de nascença se lavou, depois de Jesus untar os olhos dele, né, com barro. Falou: vai lavar-se no tanque de Siloé. E ali no tanque de Siloé, essa passagem bíblica, no Evangelho de João, mostra claramente Jesus ligando aquela cura à criação. Porque as palavras que são ditas lá no Evangelho de João, capítulo 9, são palavras que nos remetem a Gênesis 1. Olha, os discípulos perguntam: quem pecou? Ele pecou, um cego de nascença? Ele pecou ou os pais dele pecaram para que ele nascesse cego? E Jesus diz: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Então, quando os discípulos estavam falando de pecado, Gênesis 3, Jesus está falando de Gênesis 1, obras de Deus. Então, era como se ele estivesse dizendo: ó, para de ficar olhando para pecado ou consequência de pecado. Sim, a gente sabe que o pecado é a causa de todos os males, mas eu quero que vocês olhem para o original. Porque nós, como igreja, estamos aqui para fazer com que o homem volte à sua dignidade original de Gênesis 1. Então, na cura do cego, lá no tanque de Siloé, é necessário que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. A palavra façamos
Está lá em Gênesis 1, 26. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Jesus está usando a mesma palavrinha. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então, dia e noite. Está lá em Gênesis 1. Né? E havendo dito isto, cuspiu no chão, fez um lodo e untou os olhos do cego e disse, vai lavar-se no tanque de Siloé. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Essa é uma passagem bíblica de João 9. E o que é o lodo, né? Untar os olhos. Ora, ele já falou a palavra obras, está lá em Gênesis 1. Façamos, Gênesis 1, 26. Dia e noite, está lá em Gênesis 1. Deus criando, né? Houve dia e houve noite. E agora só faltava fazer o homem do pó da terra, o barro, né? Ele cospe no chão, faz o lodo e unta os olhos e o cego passa a ver. Ou seja, eu vim não para ficar enfatizando o pecado, porque de pecado vocês já sabem, mas eu vim para fazer de novo. Perfeito. Onde o pecado desvirtuou, eu estou aqui para poder curar. Então, respondendo a sua pergunta, está lá no tanque de Siloé, conhecendo essa história e podendo ali falar para as pessoas, gente, aqui Jesus ensinou para a gente não ficar olhando para Gênesis 3, mas para a gente olhar Gênesis 1. Então, por exemplo, chega um casal na igreja, casamento tudo destruído, e todo mundo dizendo, não tem jeito, porque o pecado, pecado, pecado. Como é que a gente é estimulado a olhar para esse casal? Não a partir da desgraça do pecado, mas a partir do original. Ou seja, se o evangelho entrar no coração desse casal, é possível devolvê-los à dignidade original. Então, esses lugares todos, passar ali e aprender. Porque não é somente um lugar, uma pedra, um espaço, um rio, mas é contar a história de Elias no Monte Carmelo, é contar a história de Jesus em Jerusalém, nesses tanques, o tanque de Betesda, onde o paralítico é curado, né? E tem toda uma história, um ensinamento bíblico que vai enchendo o coração e as pessoas vão aprendendo em loco, né? A gente recomenda sempre que as pessoas leiam essas passagens bíblicas antes para você criar uma afetividade com o lugar. Já porque chega se você pronto, né? Isso, você cria um afeto por aquele lugar. Você começa a sonhar, gente, eu queria estar no Monte Carmelo, o lugar onde Elias orou e Deus respondeu a oração dele. E depois de 3 anos sem chuva, depois da oração choveu. Agora, se você não cria afeto com esse lugar, você chega lá e às vezes aquilo não significa nada para você. E todo ano tem, pastor Wilson? Todo ano. A gente teve essa interrupção. Pandemia. Esse ano agora... já foi ou não? Não, nós tivemos um problema recente lá. Sim. Da guerra, né? Da guerra, né? E muitas famílias ali foram mortas de uma forma assim violenta. Então as viagens foram interrompidas, mas esse ano algumas já voltaram, algumas caravanas, e a Paty está se programando agora para novembro. Quem sabe a gente já tem aí um contexto mais tranquilo lá em Israel. Mas a ideia é que se tenha todo ano, sim. Que bom, que legal, eu quero ir. Com certeza eu vou. Uhum. Pastor, para a gente poder estar finalizando, fala um pouquinho dos livros. Quantos livros você já escreveu? 14 livros. 14 livros. Tá. Conta um pouquinho de como veio esse dom pro pastor Wilson. Então, Lucas, como a gente gosta muito da escrita, né, há muitos anos, sou da época da máquina de escrever. De escrever, né, datilografar ali. Inclusive, depois que eu casei, minha esposa me ajudava nos trabalhos de faculdade, né, de madrugada, porque trabalhava fora, dia e noite, mas em madrugada ela me ajudava ali, citava, e a gente ficava lá escrevendo, para cumprir a nossa missão lá na faculdade. Mas desde jovem eu procuro escrever, né? Então, os primeiros livros chamam Sementes de Glória, livro 1 e livro 2. Por quê? Porque eu peguei o Evangelho de Marcos e procurei, de trecho em trecho, fazer uma lição. Como a gente sempre trabalhou com grupos pequenos, células, eu queria ter um material escrito para entregar na mão de um líder, para ele poder ministrar na célula. Então, esse primeiro livro nosso, Sementes de Glória, ele compreende o capítulo 1 ao 8 do Evangelho de Marcos, e do capítulo 1 ao 8 nós extraímos 40 lições. Então, de trecho em trecho, foi dando 40 lições. E aí fizemos um livro, Sementes de Glória. E depois do capítulo 9 ao 16, mais 43 lições. Nossa. Então, são os 2 primeiros livros que eu tenho, do 1 ao 8 de Marcos, Evangelho de Marcos, e do capítulo 9 ao 16, aí perfazendo
essas 83 lições. E entregando na mão do líder para ele poder ministrar o fundamento do evangelho. E aí depois nós fomos também preparando outros materiais, como parábolas de Jesus, né? Focando o que Jesus está ensinando nas suas parábolas. Eu tenho um outro livro, Veredas da Terra Santa, que é para ajudar quem vai lá para Israel, né? Chega lá em Cafarnaum, o que Jesus fez em Cafarnaum? Então Já eu tenho um livro, um resumo. eu tenho um livro exatamente, ó, agora aqui nesse capítulo a gente vai falar sobre Cafarnaum. Então Jesus curou aqui, curou a sogra de Pedro. É legal também a gente ver o que se acredita ser a casa de Pedro, né? Da sogra de casa de Pedro, onde Jesus curou a sogra dele. Inclusive tem a sinagoga, as ruínas da sinagoga, e depois levantaram uma outra sinagoga em cima, mas ali na parte de baixo, provavelmente a sinagoga onde Jesus ministrou, e saindo de lá, ele foi para a casa de Pedro e curou a sogra. Então tá ali, você tá ali participando disso, é fantástico. Então esse livro, Veredas da Terra Santa, tem essa finalidade de ajudar as pessoas a compreenderem o que aconteceu em Belém, Cafarnaum, Jerusalém, né? Tanque de Siloé, Tanque de Betesda, Fonte de Aróde, onde Gideão teve a sua vitória sobre os, né, com 300 ele venceu os inimigos. Muita história, muita história. Então é um livro que procura trabalhar aí esses pontos para ajudar as pessoas a se localizarem. E tem outros, são 14, né? Nossa. A gente entrou numa série de estações, de células. Cada estação tem um nome, né? Tem um tema. Então esse último agora, Os Abismos do Coração, tentando falar um pouquinho da crise existencial do profeta Jonas. Perfeito. Que fez com que Jonas fugisse ali do chamado de Deus. Tem um livro em cima disso, falando sobre ressentimento, culpa, uma série de coisas aí da alma, porque Jonas era um profeta, mas era semelhante a nós, né? Sem dúvida. E assim a gente foi, carta de Tiago, de Filipenses, enfim, livros que vão trabalhando. O livro de Êxodo também tem aí Sementes no Deserto, que é um estudo sobre o livro de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia. A armadura do ano passado. Tem a armadura de Deus, né, que é Efésios capítulo 6. Tem outro livro que é Vida no Espírito, que fala sobre os dons espirituais, a ação do Espírito Santo na nossa vida. Que então, legal. Lucas, é um leque. É um leque, de opções. Uma vida aí, é uma vida. Pastor, deixa eu te pedir um favor. Claro. O senhor deve ter várias, mas eu queria que o senhor contasse um milagre que o senhor já presenciou, que faltou Deus falar, pastor, tá vendo? Foi eu que fiz aqui. Mas que o senhor fala assim, é a mão de Deus, literalmente. Porque hoje o que acontece de milagre de doença, assim, não tem outra explicação se não for Deus, né? Mas para toda a nossa vida. Mas eu queria que o senhor falasse não precisa ser do senhor, mas que o senhor falasse um milagre que o senhor já presenciou, falou, nossa, esse me tocou. Sim. Então, eu poderia compartilhar aqui algumas experiências, mas uma que me chamou bastante atenção foi numa visita que eu fiz a uma senhora, e ela estava com muitas dores. Ela estava com uma dor renal, assim, insuportável, uma coisa assim que dava dó. Uma dor insuportável. Era uma dor insuportável, né? E não sei como isso aconteceu, porque na verdade uma pedrinha no rim, ela tem que passar por um canal e tem que passar por um processo todo. Mas fato é que eu fui na casa dela, ela em dores enormes, fiz uma oração por ela e depois ela falou, pastor, você me dá licença um pouquinho? Eu preciso ir ao banheiro. E eu fiquei até meio preocupado, né? Porque por que será que ela está saindo assim? E de fato, quando ela foi ao banheiro, ela expeliu essa pedra. E isso para mim foi uma coisa assim tão interessante, que ela voltou realmente aliviada daquela dor, daquele constrangimento. E foi muito legal a gente poder perceber que a oração de uma forma assim tão específica acontecendo. A gente tem experiências de vigílias, onde pessoas oprimidas, possessas, um jovem, por exemplo, endemoniado, alguém numa violência enorme, que sem exagero, porque a gente não precisa exagerar nem contar a história, mas a gente precisava de 2 pessoas para segurar o braço direito e 2 pessoas para segurar o braço esquerdo, tamanha a violência daquele jovem. Enquanto a gente estava orando por ele, a gente de fato via que ele fazia uma força contra essas pessoas e os lábios dele se rasgavam enquanto a gente orava. Eles faziam aquelas fissuras nos lábios enquanto a gente orava.
E é evidente que tem ali uma ação demoníaca terrível. E a gente ali, diante daquela situação, sendo auxiliados por pessoas, mas vendo o poder de Deus, libertando aquele jovem naquela noite, ele foi libertado naquela noite de uma maneira extraordinária. Então, curas, libertação de possessão demoníaca, período aí de oração em hospitais, vários hospitais, vendo também milagre de Deus agindo na vida de pessoas que talvez tinham um diagnóstico de morte, mas tiveram quadros revertidos para a glória de Deus. Pastor, quando a gente ora, Deus escuta, eu tenho certeza disso. Sim. Mas quando a gente ora em família, com o joelho no chão, é mais forte a oração, pastor Wilson? Então, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio de vós. Há um poder enorme, Lucas, na concordância. Quando eu oro sozinho, tem o seu valor, sem dúvida alguma. Mas quando eu entro em concordância com você, né? O poder da unidade, o poder da concordância, onde houver 2 ou 3, e de acordo com relação a um determinado assunto. Então, sem dúvida alguma, tem um efeito tremendo. E principalmente no contexto de família, né? Porque o grande propósito de Deus, o grande propósito de Deus é ver famílias rendidas, famílias que absorvem o mesmo espírito do pai e da mãe que estão orando, e os filhos estão juntos ali de alguma forma. E não precisa ser de uma forma enfadonha ou religiosa, ou de muito tempo, mas que seja um tempo de qualidade onde haja uma unidade espiritual de família. Ele está no meio. Então, com certeza, a eficácia dessa ação é extraordinária. É impressionante, né? Sim. Que top, hein, Menzão? Posso ficar aqui até meia-noite? Pastor, eu tem compromisso amanhã? Podeu? A minha bexiga está vazia, tá tranquila. Pastor, nós temos um quadro agora que chama Acelera Ito. O que é Acelera Ito? É um ping-pong. Tá. Eu vou te falar algumas perguntinhas. Uhum. O senhor tem que falar o que vier na cabeça do senhor. Bate ponto. Tá. Pode ser? Claro. Mas antes, pô, Menzão, eu queria passar uma homenagem pro senhor. Posso? Claro. Posso? Claro. Tá bom. E aí, papai, beleza? Passando aqui para gravar esse vídeo, para dizer o quanto que você é especial, o quanto que você é realmente necessário na minha vida. E quero te agradecer, pai, pelo exemplo que você é para mim, pelo pai amoroso, pelo reflexo de Deus, reflexo de Cristo que você é na minha vida, na vida da nossa família. E passando aqui para te agradecer, papai. Muita saudade, você realmente é um cara muito, muito, muito especial. E devo a minha vida a você, ó, pai. Tamo junto demais. Muito obrigado pela sua vida. Oi, papai. Tô aqui pra te mandar uma mensagem, dizer o quanto que eu te amo, o quanto você é importante pra mim. E o quanto eu me sinto privilegiada em ser sua filha, em ter um pai que é presente, um pai carinhoso, um pai sábio e que nos sempre guia e sempre nos guiou no caminho certo. Tenho muito orgulho de dizer que sou sua filha, papai. É realmente um privilégio poder andar contigo todos os dias, saber que eu posso te ligar a qualquer momento, nos dias bons, nos dias ruins, mas que você sempre vai estar lá por mim. Eu te amo muito, 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 e muito obrigada por dedicar a sua vida, dedicar o seu tempo para nós, e você é muito importante. Te amo muito. Um beijo. Que lindo. Oi, Sô! Olá, papai! Dá oi, filho. Que lindo. Crianças naturais, sendo naturais. Ó, a gente tá passando aqui, meu pai, pra falar o tanto que a gente te ama. Obrigado pela referência, pela inspiração que você é na nossa vida. E obrigado por ser esse homem íntegro, com um coração maravilhoso, que a gente pode se espelhar todo momento e em todo tempo. A gente te ama muito, muito, muito. Temos um carinho gigantesco. Obrigado pela sua vida e nós somos realmente privilegiados por isso. Você é incrível. O vídeo tem que ser curto, senão as crianças não deixam a gente terminar o vídeo. Um beijão. Um beijo. Dá um beijo, filho, por favor. Deu certo. Tchau. Olá, meu amor. Passando aqui para dizer o quanto você é especial para as nossas vidas, para minha vida, meu marido, meu namorado, meu único namorado, um homem inteligente, um homem sensível, um homem
de um coração desprendido, de um coração generoso, um homem que ama a missão, o chamado que Deus confiou em suas mãos. Eu quero dizer que você é muito importante para nós, para a minha vida, para a nossa família e para essa família espiritual que Deus nos deu. Te amo, meu amor. Ai, que linda. Ah, Lucas, que graça. Gostou? Muito, muito, muito. Obrigado. É a obrigado base, aí. né, pastor Wilson? Obrigado por esse carinho aí, viu? É a base, é a base. Sem dúvida. Sem isso daí, nada teria sentido. Eu imagino. Muito bom. Muito obrigado. Gostou? Muito, 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 muito. Pastor, vamos lá. Algumas perguntinhas nós já vamos encerrar. Deus é Amor. fé. Imprescindível. Espiritualidade. Único caminho de sobreviver às tentações desse mundo. Amor é A essência de Deus em nós. felicidade é Uma expressão de uma alegria como resultado de conhecer a verdadeira alegria que é Cristo. maior desafio. Vencer o diabo, a carne, o mundo e os nossos próprios desejos. Maior conquista. Família. Noemi é Formosa, agradável, como o nome dela diz, né? O nome dela é agradável, Noemi. seus netos. Renovo de alegria. É muito diferente dos filhos, pastor? É diferente, é diferente. É uma alegria diferente, é um amor mais maduro, né? A gente consegue corrigir algumas coisas que talvez a gente não conseguiu fazer pela nossa imaturidade em alguns momentos. E agora a gente está mais maduro Maduros. para poder estar com eles e ajudá-los a seguir. Pastor Wilson, o que o pastor Wilson de hoje falaria pro Wilson de 30, 35 anos atrás? Eu falaria para o Wilson de 35 anos atrás a ser mais ousado, de acreditar, de não se deixar prender pelos medos, de não achar que as coisas não vão dar certo, de dizer, olha, acredite. Seja mais confiante, que vai dar certo, Deus está com você e você vai conseguir enfrentar os desafios da vida. Pastor, para a gente encerrar, Sim. gostaria que o senhor olhasse para aquela câmera ali Uhum. e falasse para as pessoas que o celular tá bombando aqui de mensagem. Pergunta. Calma, galera. A gente vai marcar um outro. Para a pessoa que tá passando por um momento difícil, tanto financeiro, quanto saúde, quanto conjugal, a vida não é fácil. Uhum. Por que ela tem que ter Deus e Cristo em nossas vidas, pastor Wilson? Eu tenho muita alegria de poder responder a essa pergunta e trazer essa reflexão. Por quê? Porque não há situação para a qual Deus não possa trazer livramento. Não há poço tão profundo que o amor de Deus não seja mais profundo ainda. Então já lidamos ao longo dessa carreira pastoral com toda sorte de situações. E pode ter a certeza de que é isso mesmo. Toda sorte de situações que chegou a nós, mas a gente pôde perceber essa fidelidade de Deus. De um Deus que não está olhando para Gênesis 3. Pecado, distorção, quebrou, faliu, veio o divórcio. Não, ele está olhando para o original. Ele está olhando para a reconstrução da vida. Então não importa o quadro em que você se encontre, seja de ordem familiar, financeiro, seja o que for, há saída, há solução, há provisão. Então se você não se desesperar e se você crê de fato que Deus pode te estender a mão, com certeza essa vai ser a sua experiência. Eu vou me alegrar demais de ouvir vários e vários testemunhos, como eu tenho ouvido ao longo dos anos, de pessoas que ousaram crer nisso que eu estou dizendo. Pessoas chegam no meu gabinete pastoral realmente dizendo, pastor, minha situação é assim.
E aí conta todo o caos e toda a crise. E no meu coração há uma serenidade extraordinária. Há uma convicção, a partir de uma convicção adquirida ao longo dos anos, de perceber que não há caos para o qual Deus não possa trazer alívio, não possa trazer cura, direção e restauração. Eu tenho visto testemunhos e mais testemunhos de pessoas falidas, de pessoas que perderam tudo e de repente, de uma forma sobrenatural, porque creram e porque confiaram, eles começam a entrar e as portas vão se abrindo de onde menos se espera, pessoas são levantadas de onde menos se espera, porque é um Deus de amor movendo as águas e movendo a história e fazendo as coisas acontecerem. Então essa é a minha palavra a quem precisa. Pastor Wilson, muito obrigado. Imagina, Lucas. Obrigado mesmo por ter aceito o convite. Várias pessoas falaram, não acredito, tenta levar ele, tenta. Então era um objetivo meu. Por quê? Para as pessoas conhecerem um pouquinho mais do Pastor Wilson, o senhor passar essa paz, essa tranquilidade. Nós vamos deixar aqui embaixo o Instagram da Igreja Voz, para quem puder também seguir, conhecer o trabalho da igreja, acho que é muito importante. Sim. Sem forçar nada, vão conhecer, né, pastor? Sim. Vão conhecer para saber, claro, né, claro. se vai se adaptar ou não. Mas, assim, eu sou suspeito, senão vou puxar a sardinha. Mas agradecer ao senhor por ter vindo. Eu sei que sua agenda é muito corrida, mas, assim, eu precisava fazer um podcast com o pastor Wilson. Não, eu fiquei muito feliz. Muito feliz de poder contribuir, Lucas, atender. Bom. Obrigado pela sua gentileza, simpatia. Amo você, sua família. Amém, obrigado. Viu? E que Deus faça prosperar seus colaboradores. Amém. E que aqueles que nos ouvem também, de alguma forma, possam receber um pouco da paz, da serenidade que Deus traz ao nosso coração e que eu gostaria muito que fizesse parte aí de cada família de Ribeirão e para além Ribeirão. E assim Deus vai cumprir a vontade dele em nossas vidas. Amém. Muito obrigado pelo convite. Obrigado por ter aceito. Galera, esse foi mais um LT4 Cast Show. Tchau.